YouTube eu vou gravar. Estamos gravando agora. No Sim. final eu posto no YouTube. Pode começar. Saudamos a todos os filhos e filhas de Deus que estão conosco aqui. E mais uma vez nós vamos subir à presença do Senhor em adoração. E agora eu quero começar esse nosso encontro com louvor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Só um instantinho aqui. Probleminhas técnicos. Vamos louvar. O mundo já ouviu de muitos nomes que diziam ter poder para curar. Mas onde estão aqueles cujos nomes arrastaram multidões? Eu sei de alguém que muitos já tentaram apagar seu nome e dele desfazer. Mas este nome é santo, poderoso, nome eterno, glorioso. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Milhões procuram hoje por milagres em Maria, em José, em Abraão. Adoram sem cessar a criatura e esquecem o Criador. Amigo, eu lhe convido, vem agora adorar somente o autor da criação. A Ele entregue toda a sua angústia e receba a vitória. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. É o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. É o príncipe da vida,
O verdadeiro e grande eu sou, o seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo, o nome é Cristo. Ele é meu Cristo. Amém. É o seu Cristo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Essa manhã nós continuaremos no Evangelho segundo Marcos, conforme fizemos ontem. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Esse episódio da vida de Jesus, ele está relatado também nos evangelhos de Mateus e Lucas, capítulo 8 de Mateus e de Lucas. Mas, como eu tenho uma predileção pelas narrativas de Marcos, nós vamos ficar com Marcos nesta manhã. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez, para comermos da sua palavra. Pai querido, nós glorificamos o teu nome, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Nossos corações estão abertos, nossos ouvidos atentos, os microfones estão desligados, nossos lábios também estão fechados, mas o nosso coração está ávido por receber a tua palavra, o bocado que o Senhor tem da tua palavra para nós nesta manhã. Fala, Pai querido, aos nossos corações, repreendendo toda a ação e intenção humana, repreendendo a intervenção do devorador, abençoando as conexões de internet, mas, sobretudo, reforçando a conexão com o Senhor através da unção do teu Espírito nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Marcos 35, a partir do verso 35, ele não fala de uma pessoa que fisicamente se prostrou aos pés de Jesus, mas ele fala de um grupo de homens que, numa circunstância adversa, não tendo como dobrar os joelhos, eles se dobraram por inteiro com suas vidas, com seu clamor diante do Senhor Jesus, reconhecendo a soberania e o poder do Senhor, reconhecendo e aprendendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ali estava com o Senhor, nesta ocasião, um grupo dos seus discípulos. E diz a palavra de Deus, verso 35 do capítulo 4 de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra, louvado seja Deus pelo privilégio de tê-la conosco. Louvado seja Deus pela certeza de que sua palavra não volta vazia. Como semente que, uma vez lançada em terra fértil, vai procurar germinar, criando raízes e se tornando árvore frondosa,
planta frutífera. Louvado seja Deus por isso. Amados, o Senhor Jesus aqui com seus discípulos pedem para que eles, conduzindo o barco, o levassem para outra margem do Mar da Galileia, que você, melhor do que eu, sabe que não é mar coisa nenhuma. É um grande lago que, de tão grande, tem esse status de mar. Como o nosso rio Amazonas, rio-mar, onde em alguns trechos de sua navegação, a gente não consegue divisar o outro lado, a outra margem, de tão extenso que é. E dizem os entendidos que o Mar da Galileia, na sua parte mais larga, tem cerca de 20 quilômetros de comprimento por 11 de largura, os trechos mais extensos. E que ele está situado cerca de 306 metros abaixo do nível do mar. Ora, Recife está praticamente no nível do mar. Salvador dizem que está 8 metros acima. Mar da Galileia estava 306 metros abaixo do nível do oceano. Há uma pequena cadeia de morros, montanhas, entre esses, o Monte Hermon, que fica próximo àquela região. Outras cidades ficam às margens do Mar da Galileia, como Tiberíades, né? Tanto que alguns autores se referem como Mar de Tiberíades. No período da primavera, começa o degelo desses montes e montanhas que ficam ali próximos, e dizem os entendidos que do Monte Hermon desce toda a água que vem desse degelo e corre na direção do Mar da Galileia. Um lugar fértil. Os discípulos sabiam de tudo isso e muito mais sobre o Mar da Galileia. Eles sabiam que tempestades de vento eram comuns. Era como o fundo de uma bacia cercada de montanhas, e os ventos vindo de sentidos opostos criavam situações e circunstâncias não muito agradáveis. Mas eu gosto de acreditar, eu quero crer que aquela tempestade veio de encomenda, porque ali esteve diante dos discípulos a manifestação plena do Deus onipotente, da encarnação do Deus onipotente com eles, dentro de um barquinho. E diz a palavra de Deus que os discípulos vão tocando a embarcação. É importante frisar que Jesus não procurava fugir das pessoas. Jesus estava na sua tarefa de pregar o reino de Deus, de instalar o reino de Deus em corações, através da palavra, através de curas, através de milagres, através de seu exemplo de vida. E como qualquer trabalhador no fim do dia cansado, ele entra no barco, os discípulos vão conduzindo a embarcação, e diz aqui a palavra que ele adormece lá no fundo do barco, põe a cabeça sobre uma almofada, um travesseiro e pega no sono. Eu imagino, e é difícil não imaginarmos quando a gente lê alguma coisa, ouve alguém contando um relato, mesmo sem ter visto, sem ter estado no lugar, mesmo sem conhecer as pessoas, usamos esse dom que é a imaginação e criamos um filme, né? Criamos um filme em nossa mente, com nossas experiências de vida, com tudo que ouvimos falar. E aqui eu sou apaixonado por esse relato. Eu começo a ver Jesus com a sua roupa amarrotada de ser prensado pelas multidões, as pessoas queriam tocá-lo. Os seus cabelos não tão sedosos por conta do vento e da poeira e do sol. Não consigo ver um Jesus sem vida, sem cor, anoréxico, como muitos pintores o retrataram no passado, mas um Jesus acostumado com a dureza da vida, desde criança, na oficina, na carpintaria do seu pai. Então vejo um Jesus de mãos calejadas. E esse Jesus, feito homem, adormece. E diz a palavra de Deus que enquanto Jesus dormia, levantou-se grande temporal de vento. Olha, Jesus os convidou para a travessia, mas ele não disse, olha, a gente vai atravessar, mas vamos com cuidado que
tem um temporal vindo por aí. Não. Ao contrário, ele disse para nós, quando nos chamou para essa travessia que estamos fazendo rumo à Canaã Celestial, que é o nosso porto seguro, ele nos alertou em muitas ocasiões, dizendo, por exemplo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos estavam acostumados a navegar naquelas águas. Não poderia surgir nenhuma novidade, eles tinham tudo sob controle, mas fugiu do controle, do seu conhecimento, da sua habilidade, aquela navegação. De modo que os ventos foram encrespando as ondas e essas se lançando sobre o barco, de modo que o barco foi se enchendo de água, como diz a palavra, ameaçando ir a pique. E como comentávamos ontem, quando tudo falha, entra o Senhor. E os discípulos então se dão conta de que no meio de toda aquela sangria desatada, onde eles usaram toda a habilidade, issa vela, recolhe vela, leme para lá, leme para cá, joga água para fora, no meio de tudo isso, de toda aquela angústia, da quase iminente morte, uma cena contrastava com a tempestade. Ali estava no barco Jesus, no fundo, dormindo. E você sabe, ele não fingia dormir. Deus não trabalha com esses artifícios do faz de conta. Ele estava de fato dormindo. E esse episódio traz para a gente tanto ensinamento, é fabuloso. Só o sono de Jesus seria um tema para a gente fazer uma vigília. Nós que vivemos num tempo em que as pessoas perdem o sono por tudo e por nada. Nós que vivemos num tempo onde a multidão de insônias cresce cada vez mais. A ansiedade nos convida ao desassossego, nos convida a não dormir, a não descansar. Sabe, os gregos tinham deuses para explicar tudo, todas as emoções e ações humanas, inclusive. Esses deuses gregos, eles tinham muito de humano. Então, eles tinham o deus do amor, né? O deus da guerra. E tinha o deus responsável pelo sono, de acordo com a mitologia grega, que era Morfeu. Então, era comum alguém que tinha dormido bem dizer: eu dormi como nos braços de Morfeu. Algumas pessoas ainda usam essa expressão. Não é muito corrente, mas é muito comum dizer: olha, dorme nos braços de Morfeu. Dorme profundamente, tranquilo. Não era ali que Jesus dormia. A tranquilidade de Jesus está descrita no Salmo 4, verso 8. No Salmo 3 também. Deito e logo adormeço e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes descansar, repousar tranquilo, seguro. E esse sono de Jesus ensina muito para nós. É o mesmo sono que Deus tem para oferecer para mim e para você. Eu talvez esteja falando com alguém aqui que está pensando: irmão, como eu gostaria de ter essa experiência, porque há tanto tempo eu não consigo dormir, me sinto mal, me sinto angustiada, e quanto mais eu não durmo, pior eu me sinto. E será que há algo de errado, ou alguma questão espiritual? Olha, em alguns momentos da nossa vida, vamos ter que recorrer ao suporte da medicina. Deus tem dotado de sabedoria homens e mulheres para facilitar a nossa vida. E não há nenhum desmerecimento, porque em algum momento de sua vida você precisou de suporte médico para conseguir conciliar o seu sono. Não se sinta diminuído por isso. Mas eu te afirmo, Deus tem para mim e para você, nesse tempo turbulento, do fim dos tempos, de pandemias, guerras, pestes, fome,
inconstância no meio político em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, Deus tem para nós a garantia do sono tranquilo. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem culpa, não tem preço. E os pais e as mães, principalmente as mães, estão entendendo muito bem quando eu digo que, vão me entender bem quando eu digo que depois que nascem os filhos, já era. Babau, como diz aqui em Salvador. Acabaram-se as noites longas de sono profundo. Ah, irmão, mas isso é quando eles são pequenos, depois eles crescem as preocupações, os problemas. E a gente nunca mais vai dormir como dormia quando era solteiro. Sabe? Perdemos o sono porque alguém olhou atravessado para a gente. Tem gente que perde o sono por tudo. O melhor, tem gente que perde o sono por nada. Tem gente que deixa para falar de problemas na hora de dormir. A divisão entre noite e dia tem o seu porquê. O nosso corpo ele responde de um modo à luz do dia e de outro modo à noite. A noite não está aí por acaso. O descanso noturno é importante. Uma noite mal dormida não se recupera nunca. E aí muita gente deixa para falar de problemas na hora que está indo para a cama, na hora que está indo para o quarto. E o lugar que deveria ser um lugar de sono sagrado, de repouso, de descanso, vira um ringue de boxe pior, de UFC, com direito a dedo no olho e tudo. E ali o casal começa a se degladiar, falando de problemas. E no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, os problemas não foram resolvidos porque a nossa vã ansiedade não pode acrescentar um côvado sequer na resolução dos nossos problemas. O Senhor nos ensinou isso. E o sono é importante. E respeitar o sono do outro é importante. Eu lembro que no início do casamento a minha esposa ficava irritada porque ela não entendia como é que com problemas, às vezes, tremendos para resolver, normalmente problemas financeiros, eu conseguia dormir e ela não. E aí essa irritação ia acrescentando mais irritação, até que a gente teve que entrar num acordo. A gente não traz mais problema para o quarto. E as coisas começaram a melhorar. Porque era terrível. Ficar ali se debatendo como é que vai pagar a prestação, a mensalidade da escola das crianças, mercado, e isso e aquilo. E no outro dia, acordar com mau humor, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. E o pior, sem ter resolvido nada, sem ter chegado a nenhuma solução. Agora a gente vai voltar para o barco. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Ali estava dormindo no meio daquela tempestade o Verbo que se fez carne. Aquele que estava desde o princípio com o Pai, quando esse mundo foi criado, quando esse planeta foi criado, por ele foi criado para a sua glória. Agora estava ali a onipotência em forma de homem, dormindo no meio de uma tempestade. Mas os discípulos não compreendiam ainda alguns detalhes da figura de Jesus. Eles estavam aprendendo. E quando eles vão para Jesus, eles vão indignados, porque cada um estava procurando fazer alguma coisa para sustentar a embarcação naquela hora difícil. E no meio de toda aquela situação terrível, Jesus ainda conseguia dormir. Acho que eles ficaram mais irritados do que minha esposa ficava comigo quando eu dormia com tantos problemas para resolver. Então, quando eles vão ao Senhor Jesus, eles vão com toda a sua indignação. E eles dizem aqui, mestre, não te importa que pereçamos? Eles despertaram Jesus, eles acordaram Jesus. E, diferente do que a nossa imagem idealizada da vida santa dos discípulos
possa propor, eles não chegaram quietinhos ou Pedro, acorda Jesus que a gente está para morrer. Não, ele está dormindo. Não, eles chegaram indignados. E nesse ponto eu recorro a Mateus. Mateus, quando ele descreve esse momento, se não me falha a memória, no capítulo 8, verso 24, Mateus diz que os discípulos, aproximando-se de Jesus, clamaram. Marcos diz, os discípulos lhe disseram. Esse clamaram traz para mim um peso muito maior, é algo mais contundente, está doendo, eu vou morrer, Senhor, o barco está em centro de água e o Senhor está dormindo. Onde está o Senhor? Onde estava o Senhor quando meu filho sofreu um acidente? Onde estava o Senhor quando minha avó contraiu o Covid e morreu? O Senhor não está vendo isso. Não te importas que pereçamos, Senhor? E os discípulos chegam com o peso da angústia de alguém que está com o bafo da morte no cangote. Vamos morrer. Mas o problema maior que afligiu os discípulos era a tempestade. Então diz a palavra de Deus que ele, despertando, ele foi ao âmago da questão. E repreendendo o vento e o mar, ele disse, acalma-te, emudece, e houve completa, grande bonança. As águas agitadas deram lugar à calmaria. A gente consegue sentir a embarcação se acomodando e os discípulos atônitos, assombrados, olhando para a figura de Jesus, no alto de sua autoridade, dominando a natureza. E ali eles entenderam que estavam diante da encarnação da onipotência. Virando-se para os discípulos, Jesus pergunta, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles entre si questionavam, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, amados, é o mesmo hoje. Aquele que repreendeu o vento e o mar naquela ocasião é o mesmo hoje. E ainda que pareça que ele está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, ninguém está mais perto de você do que o Senhor Jesus. Sabe, igreja de Deus, ainda que pareça que ele está dormindo, a palavra de Deus me afirma no Salmo 121, verso 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele nem cochila. O guarda de Israel não dormitará. Ainda que pareça, ele não esqueceu de você. Ele está em alerta, ele é o vigia. Ele é mais do que isso, ele é o piloto que conduz a embarcação. Eu sei que em alguns momentos a sensação que a gente tem é de que chegamos ao fim. Ou de que aquilo que está ruim vai ficar pior, porque olhamos para frente no meio do temporal e as nuvens vão se adensando e ficando cada vez mais escuras. Os trovões de problemas. E problema é um bicho tão traiçoeiro, não sei se vocês concordam comigo, mas ele nunca vem um de cada vez, só vem de turma, né? Problema quando vem, só vem de turma, vem 1, 2, 3, 4 de uma vez na vida do pobre do ser humano. Mas não somos nós quem vamos combater contra os problemas, as provações. É o nosso guarda, é aquele que está de prontidão, aquele que não dormita, aquele que nem cochila,
o guarda de Israel, é Ele. Nós somos hábeis criadores de problemas, que na maioria das vezes não conseguimos resolver, mas Ele sim. E nesse momento, nesse culto, eu quero te lembrar que aquele que te trouxe até aqui, ele está no barco com você. Deus não está do lado de fora, como muitos querem crer, debruçado sobre as nuvens, olhando o seu barco sendo lançado de um lado para o outro, brincando de batalha naval, sopra o barco para lá, sopra para cá. Não. Ele entrou, ele está no barco. Aliás, foi ele quem te convidou para essa travessia. E nós só estamos empreendendo essa travessia porque ele está conosco. E vai chegar o momento das tempestades cessarem por completo, do medo de que nosso barco venha se espatifar nos arrecifes da vida. Vai chegar o momento em que nosso barco vai aportar, vai ancorar definitivamente no Porto Seguro Canaã Celestial. O Arinei de Oliveira, ele tem uma canção que me encanta muito, e foi tema do Departamento Jovem, se não me parece, no ano 2000, Rumo ao Porto Seguro. Eu amo essa canção. Principalmente na segunda estrofe, quando ele, inspirado, ele escreve: e veremos os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. Mas, irmãos, vai ser maravilhoso esse dia. Tenta imaginar como vai ser. Nossos barquinhos chegando a Canaã Celestial, nosso porto seguro. Não vai importar se vai chegar sem vela, com a vela remendada, rasgada, se a tinta vai estar rota, se vai ter remendo na madeira. O que vai importar é que nós estaremos lá. E as tempestades que enfrentamos, os riscos de morte, nós vamos glorificar a Deus por cada um deles. O Senhor Jesus vai vir na nossa direção, naquela praia, e Ele vai vir para colocar uma coroa sobre nossas cabeças. Ao que vencer, nós estaremos ali pela graça de Deus, e nós diremos todos a uma só voz: Senhor, não somos dignos. Digno é o Cordeiro que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Nós diremos todos a uma só voz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não atendeu as minhas orações como eu queria, e porque o Senhor me ensinou a confiar na tua vontade. Sabe, amados, muitas vezes a gente não entende. No meio do temporal é difícil entender, é difícil até raciocinar. Por que certas coisas estão acontecendo conosco? E alguns dizem: por que eu, Senhor? Por que agora? Por que comigo? Por que desse jeito? Mas compreenderemos um dia de fato e plenamente que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o propósito do Senhor. E eu e você temos esse chamado. Fomos chamados pelo propósito, pela vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus em nossa vida e para a nossa vida. E só compreenderemos plenamente naquele dia que tudo cooperou para o nosso bem. Que cada temporal, que cada tempestade, que cada vento traiçoeiro serviu para manter o nosso barco fiel ao seu destino, que é a Canaã Celestial. Nessa manhã, eu quero te fazer um convite. Deposite tudo nas mãos do Senhor. Todas as suas questões, todas as suas causas. Não tente dar uma mãozinha para Deus. Resista à tentação de pensar: o Senhor está dormindo, eu vou dar uma força. Tem gente que acha que está escrito na Bíblia: faz a tua parte que eu te ajudarei. Você tem uma parte que é nossa, diante de certas situações, é prostrarmos-nos aos pés do Senhor. Resista à tentação de tomar o leme da embarcação e de querer dizer para Deus como Ele tem que fazer as coisas. De querer obrigar Deus a agir de acordo com o seu plano, com o seu projeto.
Tem gente que não consegue, não tem plano B, plano C. Se as coisas fogem do plano A, essa pessoa se desespera. Ela gosta de ter o controle das coisas. Mas quem precisa e tem, de fato, o controle é o Senhor. Resista à tentação de dar uma mãozinha para Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E para isso ele não precisa de sua ajuda. Para isso ele só precisa que você esteja prostrado aos seus pés. E no meio do temporal, pode clamar. No meio do temporal, pode recorrer a ele com seus clamores. Porque ele de modo algum vai te lançar fora. Esse é o convite e essa é a proposta para o dia de hoje. Aprender a resistir à tentação de fazer o trabalho de Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida. Acredite, vai valer a pena. Mesmo que em alguns momentos você não consiga entender, acredite. Deus é sábio demais para errar com você. Te ama demais para deixar de fazer por você aquilo que você espera e precisa que ele faça. E é fiel demais para prometer alguma coisa e deixar de cumpri-la. Nós vamos orar. Nosso tempo está avançado. Nós vamos orar. E pela graça de Deus, nós estaremos mais uma vez aqui amanhã, às 6 horas, amanhecendo com o Senhor, começando o dia com Deus. E a minha oração, que o poder de Deus se manifeste na sua vida hoje, de um modo bem visível, que você não tenha como duvidar, como questionar, e que você seja levado a glorificar ao Senhor, com a mesma força com que você clamou por socorro. Que o poder de Deus se manifeste tremendamente em você, a ponto de você gritar, clamar, ou melhor, gritar, glorificando o nome de Deus em voz alta, com o seu coração agradecido e reconhecendo a Deus na sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, honra, glória, louvor, adoração, trouxemos para o Senhor nessa manhã e trouxemos as nossas vidas também. Depositamos nossas vidas no teu altar, escondidos e confiando nos méritos de Cristo Jesus. Nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que tu és o Deus todo-poderoso, onipotente, um Deus tremendo em criar, em fazer do nada coisas maravilhosas. Mas temos reconhecido e percebido que tu és também tremendo em perdoar. O Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. O Deus da misericórdia, que com misericórdia e graça tem conduzido e sustentado nossas vidas até aqui. Mas às vezes, Pai, mesmo crendo e sabendo de tudo que sabemos acerca da tua bondade, nós vacilamos, nós tememos, duvidamos, nos sentimos acuados e, às vezes, quase prestes a fraquejar, nós clamamos, perguntando, tentando entender o mover, o agir do Senhor em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. A gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz e quer compreender o agir e os propósitos do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiar e a depender de Ti. Nesta manhã colocamos nossa vida no Teu altar. E se há aqui algum coração que se sente chacoalhado pelos ventos, pelos temporais dessa vida, ordena, Pai, que esses temporais cessem e este filho, esta filha, desfrute a paz que excede a todo entendimento e que esta paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre ouves as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou esperando.
Cadê o amém do povo de Deus aí? Da Central do Recife. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Deus te ilumine, querido. Amém. Amém. Amém.